Olá, está começando mais um UBEcast. A UBE, União Brasileira de Escritores, é a casa do escritor brasileiro. Associe-se em ube.org.br/associe e participe deste podcast, que tem trilha sonora original Candongas Não Fazem Festa de Zeca Viana. Agradecemos também a Eliakim Batista, responsável pelas redes sociais da UBE, e a equipe do Gargamel Estúdio, onde estamos, Rodrigo Costa e Vinícius Souza. Eu sou Felipe Franco Munhoz e hoje converso com Aline Bey, autora de O Peso do Pássaro Morto, Pequena Coreografia do Adeus e uma delicada coleção de ausências, livro que foi lançado neste ano. Muito obrigado, Aline, pela presença. Eu que agradeço esse convite, muito feliz de estar aqui com você. Esses três livros, O Peso do Pássaro Morto, que também foi reeditado agora, primeira edição de 2017, A Pequena Coreografia do Adeus, de 2021, e uma delicada coleção de ausências, eles formam uma trilogia involuntária. Sim. Queria te perguntar em qual momento você entendeu que seria uma trilogia involuntária e se em algum momento você passou a escrever esses livros já direcionando para que eles tivessem uma costura. Qual seria esse fio que ligaria os três livros? Eu tive essa percepção na escrita da Delicada, mas mais no fim do processo. E foi, inclusive, algo que eu disse de uma forma espontânea num café com as minhas editoras. Foi a nossa primeira conversa depois dela terem lido a versão do livro que eu entreguei. Isso talvez tenha sido em maio do ano passado. E ali saltou de mim esse termo que elas me entregaram depois, assim, como uma costura possível para esses três trabalhos. E é claro que eu já estava percebendo isso até antes de começar a escrever O Pássaro, lendo meus textos mais curtos, quando eu comecei a pensar em escrever esse primeiro romance, que eu era uma autora cíclica, que meus temas iam e voltavam, com uma outra ênfase, de um outro ângulo, mas que as coisas tinham um eterno retorno na minha palavra. E não só meus assuntos, mas meus procedimentos também. Eles se expandiam, inchavam e às vezes também se apequenavam, e dentro de um universo técnico, teórico, muito semelhante. Um universo particular que é muito da minha composição, né? Do modo como eu entendo a minha literatura, a língua que eu tenho criado dentro da língua para escrever os meus trabalhos. Então, foi ficando claro, cada vez mais claro, e eu achei bonito nomear esses três juntos, porque eu sinto que esses livros, em relação um com o outro, eles ganham muito mais do que quando são lidos separadamente. São livros autônomos, quando a gente pensa em trilogia, talvez tenha essa questão da continuidade do enredo, e não é o que acontece nos meus livros, não há um retorno de personagem, mas há uma espécie de insistência num determinado tom, né, que tem muito a ver com blues, com a melancolia, é um tom de um acervo familiar quebrado, né, que esses três livros cuidam. Então, decidi amarrá-los, sabe? Nomeá-los com esse nome. Apesar de ter algum incômodo com a palavra trilogia, eu sinto que a palavra involuntária salva, né? E traz uma possibilidade de olhar para esses três livros de uma outra maneira. Um dos elementos que tem recorrente nesses três livros são vozes de personagens jovens. Queria te perguntar em qual medida isso gera uma dificuldade na hora da escrita. Se você... E também... No primeiro eu queria te perguntar isso. Se você... qual a dificuldade de escrever uma voz de um personagem criança ou adolescente? Eu tenho uma dificuldade e ao mesmo tempo um grande prazer. E para mim também tem uma espécie de tom natural. Eu terminei o meu teatro, de fazer teatro, a minha primeira formação em artes cênicas, e eu terminei fazendo o infantil. E eu montei o meu pé de laranja lima, né? Eu fazia o Zezé em cena. E eu sinto que esse espetáculo e esse exercício de se colocar infância em cena me abriu um portal importante. E eu comecei a escrever um pouco depois dessa experiência. Então eu acho que esse portal estava girando ainda para mim, sabe? Como se eu tivesse realmente encontrado um modo de falar sobre infância mesmo sendo uma mulher adulta.
Agora, compondo a Delicada, que eu tenho algumas meninas nesse livro, né? Temos a Laura, que é uma das nossas protagonistas, tem a Lívia, que é amiga dela, que funciona como uma espécie de duplo, e tem a Jordana, que é uma espécie de antagonista, né? Que funciona como uma terceira voz ali nessa região da infância. Eu senti mais dificuldade de compor essas personagens dessa vez. Eu estou envelhecendo como todo mundo, né? E como autora também. Então, eu estava me sentindo um pouco mais distante da infância do que costumava me sentir na composição do Pássaro e da Pequena. No entanto, é um desejo de que esse portal continue aberto, porque a infância e esse limiar da infância com a adolescência é um lugar que me interessa muito narrar. Porque eu sinto que tem, principalmente o corpo feminino, porque tem mistérios muito interessantes nessa transição, que é feita de uma maneira, às vezes, rápida demais para compreensão racional, mas que o corpo parece que avança, parece que se coloca adiantado, né, em relação a esses mistérios. E você precisa correr atrás desse corpo, que começa a menstruar, que começa a ter seio, que começa a ser visto e desejado pelas outras pessoas, moldado também. Então me interessa demais esse tempo, né? E você fala sobre esse crescimento, a descoberta da sexualidade e acaba também entrando numa questão de violência, né? Sim, o que é sim. uma outra forma também difícil de lidar, né? Também. É difícil falar de violência, é difícil você não gritar durante o grito, sabe? Porque eu acho que tem que ter um contraste importante também quando a gente está falando sobre essas coisas. Eu queria um narrador na Delicada, porque é meu primeiro livro em terceira pessoa, né? Nos outros dois, a gente tem essas personagens narrando a si mesma, narrando o seu drama. Nesse, as personagens são vistas por uma voz. Há muitos momentos na narrativa que a gente tem a primeira pessoa dessas mulheres, né? Elas tendo monólogos interiores e a gente adentra os pensamentos delas, mas há também essa mediação. E eu queria muito que o meu narrador fosse uma voz calma, fosse uma voz amoral, porque é uma história que está tratando de uma violência muito profunda, mas se o narrador fosse opinativo, ou julgasse, ou fosse vingativo, me interessaria menos do que um narrador que acompanha e observa sem o peso do julgamento, mas num desdobramento da história que está nascendo por baixo da história que está sendo contada, né? Então, para mim, era importante esse equilíbrio. Tratar de um tema tão duro, mas com uma espécie de suavidade e uma espécie de canto da sereia, né? Uma coisa que vai colocando o ouvido do leitor colado no presente da história. A gente volta já para um foco mais fechado numa delicada coleção de ausências, mas como você mencionou que esse é o seu primeiro livro em terceira pessoa, eu queria te perguntar, então, primeiro, como você chegou a definir o estilo do Peso do Pássaro Morto, né, que tem um estilo muito particular, né, com as frases quebradas, né, num primeiro momento tem até um aspecto de poesia na página, poesia narrativa e tal, mas é um romance, né? Mas você chegou nesse estilo no Peso do Pássaro Morto e eu queria te perguntar como ele foi se transformando ao longo do seu processo criativo até chegar nessa terceira pessoa que dentro dos romances, pelo menos, é nova, né? Mas a gente também pode falar sobre isso um pouquinho. Você chegou a escrever muitas coisas, né? Você publicava com muita frequência na internet, né? E ali tinha a terceira pessoa bastante. Então, assim, não é um primeiro movimento de terceira pessoa na sua vida, né, criativa. Mas dentro dessa trilogia, sim, né? Mas eu já tinha lido muitas coisas suas em terceira pessoa. É verdade. Eu conto sempre isso em entrevista legal, que eu e o Fê, a gente é amigo, então já é bom falar já sobre isso. Vamos eu tô um pouco nervosa. A gente tá fingindo aqui que a coisa é muito séria. Assim, É bom, verdade, pelo menos a gente é amigo, a gente é parceiro, a gente tem a gente é amigo história. de longa data, já entrevistei o Fê, tá muito bonito agora ter isso de volta, assim. Enfim, admiro muito o teu trabalho, tô muito feliz de estar aqui com um grande amigo. Também. Mas, enfim, de fato, eu tenho muitos textos curtos em terceira pessoa. Mas eu ainda não tinha tido uma experiência de narrar por longas e longas páginas uma terceira pessoa. E eu não me sentia pronta, especialmente para organizar
essas vozes todas, sabe? É deixar com que o livro não tenha uma hierarquia de protagonistas, que eu sinto que na Delicada isso acontece. A gente até pode olhar para Margarida como um centro nervoso do livro, mas a gente também tem muito de Laura e muito de Filipa, né? E muito de Glória, que é essa ausência importantíssima do livro, que inclusive movimenta muito os corpos das personagens em direção às fugas, aos abandonos, ao que não é dito, aos silêncios, né? Então foi um ótimo experimento. Eu me senti tecnicamente mais pronta para dar conta de uma história mais longa numa terceira. Agora, o Pássaro, ele é fruto de uma leitura que eu fiz justamente desses textos mais curtos, que eu escrevia com mais continuidade no meu começo. E olhando para esses textos, eu descobri essas semelhanças. Esse coro, esse eco das coisas que vêm e voltam no meu texto, como o verbo perder, como o corpo feminino, o trauma geracional, a imagem simbólica do cão e do pássaro. E isso já estava lá nos meus textos mais curtos. Então, acho que o Pássaro é uma reescrita de tudo isso, talvez não consciente num primeiro momento, mas hoje já posso dizer que sim, era uma reescrita disso tudo. E esse estilo de narrar, essa fragmentação, essa frase quebrada, também já estava lá e está na pequena coreografia do Adeus também. E, de algum modo, eu também sinto que está na Delicada, apesar dela ter parágrafos um pouco mais estruturados que os irmãos, mas ela também é muito arenosa, né? Ela há momentos onde a palavra escapa do parágrafo e acontece um deslocamento, e tem uma importância que, para mim, assim, era muito importante falar de ausências com uma página mais povoada. Porque, claro que meus outros livros também falam de ausência, em alguma medida, mas a Delicada é o grande assunto do livro. Então, ter uma página mais vazia não criava a tensão que eu necessitava esteticamente. E eu decidi pelo silêncio lateral, né? Então, a gente tem um prólogo, que é um prólogo bem habitado por palavras, e depois, logo em seguida, a gente começa esse presente contínuo do livro, com a névoa, e temos sempre essa lacuna, né? E isso, para mim, num primeiro momento, poderia pela leitura ser olhado e depois naturalizado, algo que está ali, sabe? Que a gente esquece que está. E que eu acho que tem muito a ver com a experiência da ausência também. Então, a pessoa, logo quando ela não está, seja por um motivo de luto ou o que for, essa ausência, ela é muito sentida, mas depois ela se torna parte do ambiente, né? Então eu queria esse tipo de experiência. Então eu sinto que é isso, a minha escrita, ela é muito intuitiva. Eu não sou alguém que decido tanto como é que o livro vai ser. Eu vou reagindo a impulsos durante a própria escrita do livro e vou encontrando muito do que eu preciso nesse jogo concentrado, né, que costuma ser a escrita para mim. Tem duas coisas pelas quais você passou aqui que eu queria voltar com mais close. Mas primeiro, acho que para contar para os nossos espectadores, que eventualmente não tenham lido o livro ainda, Uma Delicada Coleção de Ausências, Filipa é a bisavó, Margarida a avó, Glória a mãe, essa ausência, e Laura a filha da Glória, que é filha da Margarida, que é filha da Filipa. Mas o que eu queria te perguntar disso que você mencionou sobre esse prólogo. Primeiro que o livro começa com esse prólogo, né? E lendo o livro, de repente, assim, aparece Você lê o prólogo, e aí aparece o título, Uma Delicada Coleção de Ausências, e eu tive uma sensação como se estivesse assistindo um filme que, de repente, aparece o título do filme, né? Uma coisa bastante cinematográfica, até porque tem muita ação, muito movimento dos personagens descrito ali, né? Então, como você mencionou esse prólogo, eu queria te perguntar, assim, se você tem alguma influência visual quando você está escrevendo, se você imagina o que você imagina isso, você cria uma imagem para o que está sendo escrito? Muito. Eu sinto que essa criação de imagem é fundamental para a construção da minha narrativa, e isso vem do ator. A gente que gosta muito de ir ao teatro sabe, quando você vê um ator em cena e ele vê o que ele diz, se o ator, por exemplo, está na boca de cena e menciona um deserto, e ele vê o deserto, nós também vemos. E ele materializa esse deserto. É impressionante como um ator muda a atmosfera de um espaço, né?
E eu acho que a palavra também tem esse poder, quando ela está encarnada por um desejo que pode estar atrelado a um corpo presente ou a um corpo ausente, que é o corpo do escritor e da escritora. A escritora não está lá, mas está. Então, se eu imaginar, eu fico com essa expectativa suficientemente forte na composição, eu vou, talvez, posso conseguir criar um eco dessa imagem que eu tive e que vai ser construída e imaginada também pela leitura no futuro, né? Isso é a mágica do livro, inclusive, porque o teatro faz isso presencial e o livro pode fazer isso num descompasso de tempo, né? Num passado para o futuro. Então me interessa muito imaginar. Eu sempre vejo o que eu escrevo, eu preciso visualizar, até para ter noção do que falta. Então, se eu escrever só conectada com o som, eu não consigo ver o espaço, ver essas pessoas, ver essa casa, ver o drama, né? E entender o que falta, o que eu posso conter, enfim, orquestrar melhor, porque eu acho que a visualidade talvez seja uma das coisas mais importantes do texto para mim, na minha composição. E bem, essa questão do cinema que você menciona, eu também tive essa impressão quando eu decidi trazer o título, né, antes que o livro comece. O cinema foi uma grande referência para a composição da Delicada. Eu adoro cinema, sou uma pessoa que assiste cinema demais, mas na Delicada, eu acho que talvez por essa terceira pessoa, eu descobri que o cinema podia me ajudar a compreender essa voz, sabe? Essa distância e proximidade que o narrador tem, de às vezes tomar esse espaço e às vezes se aproximar ao ponto de se misturar com essas figuras, né? Então o cinema me deu essa desenvoltura, essa habilidade e eu senti que era legal incorporar algumas das coisas que eu gostava muito e eu acho que isso que você trouxe é uma delas, né? Uma espécie de letreiro, assim, que a gente pudesse se perguntar, eu estou lendo isso? Eu estou vendo isso? O que é isso, né? Bem legal essa experiência. Esse movimento que você faz, ele foi consciente, porque isso acontece algumas vezes ao longo do livro, por exemplo, muito forte, eu me lembro agora, numa questão religiosa em relação a Filipa, que esse narrador ele se aproxima dela e ele absorve a voz, né? Sim. E aí a voz se modifica um pouco de acordo com essa nova voz do personagem, né? Isso tudo você fez de forma muito consciente. Eu pensei numa película muito fina, né? Então esse narrador, eu tô dizendo que ele é a pele mais fina que eu já habitei. Ele é tão fino porque ele fica entre a autora, eu, né? Não sou eu, mas é muito próximo de mim e ao mesmo tempo muito próximo dessas figuras que habitam a história. Então esse misturar-se era uma coisa que eu queria, porque eu não queria uma história também que ficasse num lugar frio, né, de não envolvimento. E era muito importante que a gente adentrasse os pensamentos de algumas das personagens para que essas histórias todas ganhassem complexidade. Há uma história central que está sendo contada, que a gente vai descobrindo no decorrer da narrativa, porque tem um rio correndo por baixo, né, e isso é revelado no final, mas há subtramas por toda a narrativa. Cada personagem dessas três mulheres tem o seu universo preservado. A Filipa com a sua religiosidade, a Margarida com a quiromancia e as suas questões com circos e sonhos, e a Laura com a sua descoberta de si, né? No seu desejo mais primitivo de uma jovem que está descobrindo a sexualidade, que está descobrindo o mundo, com as amigas na escola. Então, todas essas tramas elas convivem e ao mesmo tempo elas são separadas, porque as protagonistas elas não sabem de si tanto quanto umas das outras, tanto quanto o leitor e a leitora sabe, né? Há coisas que a Laura não conta para a avó, há coisas que a avó não conta para a neta, há coisas que Filipa não conta para Margarida, mas a leitora tem um lugar privilegiado graças ao narrador de saber algumas coisas ali, né, que ficam mais ocultas no corpo dessas mulheres. Uhum. A outra coisa que eu queria te perguntar também pela qual você passou é que logo quando acaba esse prólogo, o texto dá uma primeira funilada. Né? Isso. E aí você falou, então, seria uma representação de um vazio. De um vazio, exato. E se a gente for acompanhando o texto, ele vai fugindo da página. Quando a gente chega no final, ele tá bem quase no sumiço, né? E aí a gente tem algumas folhas de nada, né? De vaguidão, mas não sei como chamar. É uma coisa curiosa que no Peso do Pássaro Morto, você trabalha, claro, com essa forma toda, né? Que você já falou,
muito sobre isso. Mas você usa os elementos, o elemento da cruz, né? Sim, Um sinal de mais, né? Do teclado, exatamente, exatamente. simbolizando as perdas, né? E na pequena coreografia da Deus tem linhas e tem Uhum. também uma diminuição da fonte, eventualmente. Sim, E na delicada coleção de ausências tem esse espaço que diminui, né? E tem a vírgula, né? Também. Então você está trabalhando nos 3 livros. Isso também é um ponto de encontro dessas 3 obras. Faz parte dessa trilogia involuntária. com certeza. Eu penso nessas pontuações como pontuações internas da trama. Então, esses grafismos, eles estão dialogando com o ar do livro, sabe? A atmosfera dele, assim, a trama dele. A trama, não a trama que a gente consegue agarrar numa sinopse, mas o inconsciente da trama, né? Então, eu sinto que no Pássaro, realmente, essas cruzinha, que é um mais, que é uma cruz, que é uma via crucis, tem tudo a ver com esse ponto apertado, assim, né, de si também, tem tudo a ver com o imaginário do livro. Na pequena, como a gente tem Júlia Terras nessa descoberta de uma artista, ela tem alguém que caminha em direção a quem ela vai se tornar, ela tem uma relação com o palco que ela experimenta muito intensa e peculiar. Eu senti que esse horizonte, ele também era uma espécie de palco possível para ela, sabe? E dava uma base dessa movimentação que a Júlia precisava ter, porque ela é pendular, né? O tempo todo ela está entre o pai e a mãe, e ela precisa é, dissolver esse pêndulo e transformar a experiência numa linearidade de caminho. E no caso da Delicada, como tem essa questão dos silêncios herdados, do modo como a trama elas passam bastão uma para outra de muitas coisas invisíveis, né? Elas recuperam muito do que uma e outra viveu, às vezes até sem saber exatamente o que aconteceu com uma e outra. Então, ao fim de cada cena não tem ponto, e essa vírgula é uma espécie dessa continuidade, né, do que continua. Mas num clube de leitura, por exemplo, uma leitora me falou que ela lia essas vírgulas porque elas são inchadas, né? Elas estão numa fonte maior do que o texto. Ela lia como lágrimas. E eu achei super bonito. Então, esse tipo de modo, assim, esse modo de lidar com essas escolhas, eu acho muito legal, né? Que a leitora construa os seus significados também. Pode parecer também uma aspa única. Porque no começo do livro tem as duas. Tem a vírgula e seu avesso, como eu costumo Uhum. chamar, né? Que para mim são os marcadores de tempo se apresentando como atores, assim. É óbvio que ninguém vai chegar nessa resolução, mas para mim é Por isso. isso que nós temos o BRCast, derivados. Então são esses dois atores, assim, né, fazendo essa reverência, mas é também a primeira ausência, porque no caso das minhas leitoras, principalmente, elas têm o hábito de, por exemplo, na pequena coreografia do Adeus, tem essa dedicatória, que para todos aqueles que procuram uma casa, dentro de casa, em especial aos que procuram desesperadamente. Essa dedicatória, ela foi muito fotografada e muito compartilhada nas redes, né? E as minhas leitoras esperam uma dedicatória, como se os meus livros, como eles têm esse lado mais blues, há muitas pessoas que se identificam com essas histórias e quase que se sentem, então, num chamado para mergulhar. Então, elas esperam essa dedicatória, né? Essa seta, esse convite. E não ter, eu que tenho, então, já esse histórico de dedicatórias que enlaçam uma espécie de corpo para a leitura, não ter, causa um Mas pequeno você estranhamento. deslocou isso para o final. Claro, porque eu gosto que tenha, mas aí e aí tá acontecendo de novo também as fotos. Não tenho como fugir, mas tudo bem, assim, para quem vai sentir a experiência, o ideal é que ela sinta depois. Esse foi o percurso que eu imaginei para o livro. Você tocou num ponto, antes da gente voltar mais um pouco depois para o livro, mas que também, claro, faz sentido em relação ao livro, que eu queria te perguntar. Você alcançou um número de leitores muito expressivo, muito rápido, né, com seu primeiro livro. E logo na sequência você publica o segundo, publica o terceiro, e dentre esses leitores também tem muitos leitores jovens. E o que eu queria te perguntar é se você se preocupa com a expectativa dos leitores. Você tem uma literatura que atinge, vamos dizer, todas as idades, né? Você também consegue ter uma interlocução com leitores adolescentes, no final da adolescência, né?
e ao mesmo tempo com leitores adultos, né? Então eu queria saber se isso passa pela sua cabeça enquanto você está escrevendo, se isso em alguma medida modela o que você escreve. Você pensa sobre isso? Não, não, eu não escrevo para o leitor. É curioso, né? Ainda que se saiba que o texto terá uma interlocução, ele é escrito para em algum momento ser publicado. Na hora da composição, para mim a plateia está no escuro. Eu não sei quem está lá, quem estará lá, se ainda estará alguém lá, sabe? É, então eu me conecto muito mais com o texto, como se eu estivesse num ensaio aberto. Para mim, a minha analogia é sempre com o teatro. É, e aí depois que o livro sai, claro, aí você vai ver, vai conhecer, né, os seus leitores e leitoras, que também vão se descobrir leitores da sua obra, porque eu sou uma escritora viva em construção, né? Então as pessoas que já me leem podem deixar de me ler, as pessoas que ainda não me leram podem começar a me ler. Então esse movimento do meu público é tão vivo quanto eu, né? E acho que a gente tentar amarrar uma obra a um corpo, a uma expectativa, é gastar energia à toa. E eu prefiro concentrar minha energia mesmo no texto e na composição. Eu queria te perguntar sobre o tempo e o espaço. Você deixa de alguma maneira, ah, na delicada coleção de ausências, o espaço bastante borrado, né? Se a gente Uhum. identifica que é Brasil, claro. É, tem elementos, né, brasileiros, tem Belchior, tem Brasília, tem Praça da Matriz, tem um catolicismo ali, né, que Sim. perpassa a trama. Mas é uma geografia borrada, né? E, e o tempo, enfim, né? Tem Belchior, tem elementos que a gente também consegue identificar, mas ele fica num lugar mais abstrato, né? Então eu Total. queria saber se- até que ponto isso aconteceu para você de forma natural no processo de composição do livro, até que ponto isso foi uma decisão consciente. Para mim, na Delicada foi a decisão mais consciente, porque eu até nomeei essa cidade, né, com nome Belva. fictício. Então, é claro que ela tem muito de Brasil, porque eu sou brasileira e todo o meu imaginário de espaço passa pelo meu país, né? Então tem, mas eu também queria que essa cidade ela fosse uma espécie de cidade simbólica, um pouco naquela toada do Dogville, do La Von Trier. Ou seja, uma cidade que para quem não viu o filme, é maravilhoso, tem a peça também, uma cidade feita no chão de giz, e é uma cidade de uma rua só, as casas não têm vidro, elas têm uma sonoplastia, são marcadas, a casa do fulano, a casa do ciclano, a pessoa que vê tudo. Eles não têm noção que as paredes são invisíveis. Isso, para mim, é um campo muito especial para uma contação de histórias, né? Porque tem um lugar que, para mim, as minhas histórias elas não estão exatamente fincadas na realidade. Apesar de eu estar falando de muitas vidas aí que colidem, né, coincidem com as minhas personagens, mas para mim, elas estão uns 2 degraus acima, assim, sabe? É uma outra coisa, uma elaboração que vem de um outro lugar que eu ainda estou descobrindo qual é. Então, quanto mais eu levantar o meu tempo-espaço, mesmo em relação ao tempo-espaço que a gente conhece, melhor para as minhas histórias, mas elas crescem, levantando. Então eu percebi isso muito claramente na Delicada, mas no Pássaro e na Pequena já tem muito desse procedimento, porque as cidades elas nunca são nomeadas. Se no Pássaro a gente tem Perdizes que aparece, por exemplo, a gente tem Ouro Preto que aparece também, por exemplo, a gente também tem nomes de ruas que não coincidem com esses bairros. Então, a Mato dos Santos é uma rua que eu inventei. E aí um amigo meu, que não é de São Paulo, ele foi para Perdizes e foi buscar a tal rua e não achou, e não vai achar. Então, é um pouco essa brincadeira de pegar talvez uma cidade, um Brasil da minha infância, sabe? Com esse registro, com essa liberdade, sem marcar. Essa abstração do espaço-tempo, para mim, é muito importante para que as minhas histórias funcionem, porque elas estão um degrau acima. E eu queria que você falasse um pouco em relação a uma delicada coleção de ausências, sobre a importância dos diálogos no livro.
E até que ponto, quando você escreve esses diálogos, você pensa em verossimilhança, né? Você falou que isso está suspenso. Achei muito bacana essa analogia com Dogville. É, mas em relação aos diálogos, você também coloca isso como você se preocupa para que pareça que o personagem esteja falando em voz alta aquilo, ou para que seja lido aquilo como se fosse uma fala dentro de um livro? Em qual lugar fica o diálogo no seu livro? Uma boa pergunta. Eu acho que entre essas duas coisas, não é exatamente um ouvido de mundo. Eu acho que todo mundo que escreve tenta fazer diálogos, sabe? Que se a gente quiser transpor exatamente o modo como as pessoas falam, vai ficar mais artificial do que se você não fizer. Então, é descobrir como essas personagens podem conversar dentro deste livro e fazer uma verossimilhança dentro do livro e que não seja fora, entende? Talvez se a gente lê trechos desses diálogos sem a estrutura da narrativa completa, eles não funcionem. Eles funcionam integrados com tudo que vem antes e tudo que vem depois. E eu sinto que esses diálogos foram muito importantes para a gente adentrar camadas dos personagens que não ficam tão claras na observação. Porque o meu narrador não é um narrador que tudo sabe e tudo vê. Ele é um narrador observador, porque a minha história não podia se adiantar. Tem uma história sendo contada sem pressa, né? E que precisava do livro todo para ser revelada, na verdade. Então, os diálogos eles vão trazendo pistas, camadas, sutilezas, obstáculos, porque quando a gente fala, a gente se perde de si. A gente se entende muito menos quando a gente está falando em voz alta do que quando a gente está se havendo com os nossos pensamentos. A língua nos escapa. Então, é uma revelação para o personagem, para o leitor e para o narrador também, né? Então, eu senti que funcionava. Eu adoro diálogos, já estava construindo bastante deles, tanto no Pássaro quanto na Pequena, por vir do teatro e amar a ler dramaturgia. Mas eu acho que na Delicada isso cresceu muito, justamente por ser um livro em terceira pessoa e as personagens pedirem, né, se acotovelarem para trazer esse espaço subjetivo, né, para o protagonismo também. Uhum. Você comentou agora há pouco que você adora cinema, né? Eu queria saber se você pode contar para a gente um pouco sobre o seu processo de pesquisa, que está sempre vinculado aos livros, né? Você teve um tempo antes da Delicada pesquisando? Muito. Eu fiz, a Delicada durou 4 anos, como a Pequena também durou, mas 4 anos completamente diferentes, porque a Pequena foi escrita na pandemia, né? Então a gente estava muito isolado, eu fiquei muito sozinha escrevendo. E a Delicada não, porque eu fiz uma pós-graduação, então nos 2 primeiros anos de escrita dela, eu estava nessa uma pós em escritas performáticas pela PUC-Rio, muito interessante, que me deu inclusive o tempo narrativo do livro, esse presente contínuo. Eu nunca tinha escrito num presente, livros sempre no passado, e aí de repente essa restrição que foi colocada numa oficina pela Adriana Maciel, nossa professora, me deu as 4 personagens no ato do exercício. Surgiu Filipa, Margarida, Glória e Laura no ato do exercício. E o livro nasceu daí. Então foi muito legal. Eu já tinha uma expectativa de contar uma história de uma avó e uma neta, algo que já estava em mim desde a criação da Pequena, mas ali a coisa se consolidou. Então foi muito bom ouvir as aulas, descobrir artistas e conversar com artistas, né? Que eu acho que é uma coisa importante. A gente não pode criar sozinho. E mesmo que a gente não revele completamente o livro, que era o que eu fazia, eu protegia muito o meu livro, eu não mostrava tudo, não dizia tudo, mostrava pequenas coisas, porque eu sou muito reservada também com o meu processo, você sabe bem, mas de estar ali sendo estimulada pelas outras pessoas, pelo que elas diziam, pelas referências, às vezes uma palavra que salta, né, você agarra aquilo e aquilo te abre muita coisa, então foi muito legal. E de cinema, quem me inspirou muito a construir a Delicada foi a Agnes Varda, que é uma cineasta belga maravilhosa, né? A mãe do cinema novo, e ela tem documentários muito impressionantes. E como essas mulheres dos meus livros, tenho 2 mulheres mais velhas, especialmente a Filipa, mas temos também Margarida, né? Que, enfim,
o ano também que elas têm, a idade que elas têm não é revelada, mas é uma avó, né? E elas tomam banho, e eu queria muito entender o corpo dessas mulheres. E eu não tenho essa referência de corpo ainda, e eu não vi as minhas avós nuas tomando banho, não tive essa experiência na minha infância. E a Agnes Varda, ela tem documentários lindos de pele, corpo e presença. Então isso me deu todo um imaginário vaporoso dessa composição atmosférica dos cômodos da casa. Banheiro, quarto, cozinha, porque cada cômodo é um modo também da gente compreender a atmosfera, sabe, do livro. Porque como a gente fica centrado em poucos espaços cênicos, a casa, a feira de antiguidades, o circo, tudo tem um peso simbólico muito grande, né? E tudo isso é expressivo também, para que a gente entenda as paisagens internas das personagens a partir da externa. Então, a Varda me ajudou muito. Aí a Chantal Akerman também, que é uma outra cineasta maravilhosa, e ela me ajudou no Tempo Estendido. Ela tem até um livro que chama O Tempo Estendido, porque ela tem um filme que chama Jeanne Dumas, eu não estou pronunciando certo, porque é um filme em francês e tal, que tem mais de 3 horas, que cuida da rotina de uma mulher que é mãe, e ela fazendo jantar, ela cuidando do filho, ela limpando a casa, ela indo ao mercado. Tudo isso sem medo desses gestos repetitivos, criando uma sonoplastia do doméstico para encontrar por onde a história avança, porque a história avança nessa repetição, não é imóvel. Mas ela mostra tudo isso com tanta arte que eu pensei, esse filme deve ser algo demorado de ver, que a gente vê em várias partes. Eu assisti tudo de uma vez, com muito prazer, sem nenhum tédio. Então, para falar dessas coisas, ela nunca usou o tédio. Era super interessante o tempo todo, muito mais que filmes explosivos de guerra que a gente vê por aí. Então, assim, uau, né? Assim, o que ela tá agarrando aqui? O que ela tá construindo? Que liberdade é essa? Então foi uma cineasta que me ajudou muito a pensar isso. Ela tem aquele curto incrível também que gira pela casa. Exato, exato. Aquele que ela ficou quando ela foi para Nova York, que como chama? Notícias de casa. Eu esqueci agora o nome, mas elas são cartas que ela escreve para a mãe. Então ela lê essas cartas, enquanto isso a cidade de Nova York vai passando, metrô, pessoa. Uau, sabe, assim, é uma cineasta muito, 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 muito foda, muito interessante. E na literatura, quais artistas estavam com você? Olha, deixa eu lembrar. Ao longo, pode ser também tanto antes quanto ao longo do processo. Teve muita né? coisa, mas eu acho que uma muito importante foi a Helena Ferrante. Eu conheci o trabalho dela de uma maneira mais dispersa. Tinha lido Dias de Abandono, tinha achado de alta voltagem, mas ainda não tinha lido a tetralogia. E aí, no meio disso tudo, eu já tinha os livros em casa, porque eu ganhei de uma amiga, eu comecei a ler. E aquilo me deu também muito da amizade das meninas, que já é um tema que está nos meus livros, mas nunca tinha sido tão demorado, porque no Pássaro a gente tem a Carla com a protagonista, né? Mas a menina morre. Então, muito rapidamente, essa amizade se torna memória, se torna evocação, né? E na Pequena Coreografia do Adeus, a Júlia é uma personagem extremamente solitária, uma menina que não consegue fazer conexões com outras meninas da idade dela. A melhor amiga dela, na primeira cena, já toma uma porrada enorme dela, acaba a amizade, ela fica... Então, ela não teve esse espaço, né? E na Delicada, a Laura tem duas grandes amigas, e essas amigas, como a gente conversou, são muito importantes para a composição dessa personagem. E eu pude explorar esse pátio, esse lugar da escola que é o lugar não vigiado, ou não vigiado como é na sala de aula e tal, que é um espaço de mais liberdade e elaboração para as crianças, e ter lido A Amiga Genial me ajudou muito a elaborar. Então, por exemplo, o nome da Laura e da Lívia, que é um nome dentro do outro, quase muito próximo, né? Tem muito a ver com a Lili Lenu, da Amiga Genial. Tem um ponto muito interessante aí, que é o seguinte, Aline, eu confesso, eu nunca li a Helena Ferrante, mas eu naturalmente já dei uma olhada, eu conheço mais ou menos, assim, né, a estrutura. E ela é muito comentada justamente por tratar de um espaço físico, geográfico muito específico, né, e de vincular, inclusive, uma linguagem àquele espaço geográfico, né, mas a sua aproximação acaba sendo pelos temas mais do coração. Assim, exatamente, né? exatamente. Eu acho que pelo tema, pelo modo...
É porque nem sempre a gente admira a literatura que é um espelho da nossa. Eu gosto muito de literaturas que têm uma forma mais clássica. Eu aprendo muito com uma narrativa mais bem elaborada, como é o caso da Ferrante, né, que escreve os seus belos parágrafos, é uma narrativa tradicional. E eu acho bonito como a linguagem dela desaparece. A gente adentra tanto a história que eu tenho a impressão, às vezes, de não estar lendo, mas de estar lá, sumir, eu não sei onde eu tô, uma coisa assim de você ser transportada. E muita gente fala sobre isso, né, quando lê Ferrante, de você perder, assim, o tempo, o espaço, e você realmente, quando viu, leu muito, muita coisa. Assim, ela tem ganchos narrativos, folhetinescos, enfim, uma autora bem técnica também, né? Mas o modo como ela é honesta com os temas que ela trata e traz complexidade para o feminino, eu acho que nunca antes a amizade feminina foi tratada com tanta beleza e sombra como na obra dela. Então, ela fazendo isso, ela nos liberta para que a gente também possa construir as nossas relações de amizade entre mulheres e meninas, né? E que é um tema muito forte que a gente vive como mulheres, mas que ainda é pouco abordado na literatura, eu sinto. E voltando também a essa questão do tempo e espaço, inclusive eu estava me lembrando aqui, o Jorge Vicente Valentim escreveu uma Sim, resenha para Cult, maravilhosa. e ele comenta sobre isso ser o seu grande trunfo, né? Então, nesses 3 livros, a gente tem essa fronteira de tempo e espaço um pouco borrada, assim, né? Sobretudo de espaço, né? Agora, ao mesmo tempo, você é uma autora, uma das autoras que tem mais viajado pelo Brasil agora, né? Já há alguns anos, né? Você você tá conhecendo muitos lugares diferentes, né? E eu fico me perguntando se agora que essa trilogia foi amarrada, se existe a possibilidade de que os leitores encontrem qual Aline Bay será que vem pela frente e se de repente esse Brasil vai acabar entrando dentro da sua literatura. Eu acho que sim, Fê. Eu já tinha sentido um pouco isso, assim, que o meu envolvimento com os espaços estavam mudando. Mas eu tenho um tempo muito dilatado de compreensão. Eu não sou uma pessoa que entende rápido as coisas. Não sei se rápido ou devagar, mas eu tenho um tempo muito específico para que alguma coisa que eu tenha visto fora me habite, exista em mim, ao ponto de se tornar literatura. Quando isso acontece, é muito tempo depois, é muito mesmo, mais de 10 anos, 15 anos. Então, provavelmente, essa experiência que eu tô tendo de Brasil escore daqui muitos e muitos anos. Eu ainda sinto que a minha narrativa vai habitar o espaço fechado por um tempo. Ainda que nesse livro da Delicada, ela tenha encontrado um pouco mais de rua, né? Com a Feira de Antiguidades, com o circo, mas ainda assim... Ela vai muito também pro essencial, né? Até inclusive assim uma coisa que eu estava reparando na leitura, um essencial vinculado ao substantivo que você usa. Tem muito assim, é a flor, é o circo. Uhum. Você coloca a coisa como um substantivo mais conciso ali, né? mais Concentrado. conciso do que a coisa realmente é, Exatamente. né? Eu acho que isso vem muito do meu imaginário teatral. Porque quando você traz algo para a cena, ela precisa ser mais encolhida para ser expandida no seu significado. Não é cinema, né? Que você consegue, enfim, fazer tudo. Então você trabalha com uma concisão poética bonita no palco, que o circo, a flor, o banco se torna muito mais com esse recorte que se faz, né? E eu sinto que esse é o meu modo de trabalhar com o espaço e com os objetos também. É o modo como a minha inteligência funciona no espaço, né? Então eu sinto que os meus próximos livros, eles vão se deslocar de lugar, mas ainda será, eu não posso contar o lugar que eu já estou imaginando, porque senão eu vou dar spoiler de mim mesmo e posso me contradizer daqui a uns anos, mas o lugar que eu estou imaginando ainda é um lugar com paredes, fechado, ainda não é o mundo, ainda é um antro, né? Alguma coisa construída artificialmente ali. Você está imaginando, mas você ainda não está fazendo. Ainda não, só anotando. Mas você, por exemplo, ontem mesmo, você postou no Instagram, tinha mas é uma era coisinha. uma ceninha. É porque eu tenho no meu Instagram uns quadros. Uns pequenos quadros, Todos assim. temos. Todos temos. Então, esses quadros são cíclicos, eles vão e voltam. E o meu bar é um deles, né? É uma brincadeirinha, assim, que eu tenho minha vitrola.
E eu coloco meus discos e eu fico imaginando que seria muito legal ter um bar meu. Só que eu queria que se fosse um bar, eu fico imaginando um bar muito solitário, pequeno, que coubesse 2 ou 3 solitários comigo dentro. Não lucrativo. Nada lucrativo. Um espaço muito singular. Então, sempre tem uma historinha. Quando eu abro meu bar, acontece alguma coisinha, mas aquilo não é nada, é uma brincadeira. Não é o meu livro próximo, e não é uma dica de nada. É o quadro do meu Instagram. Aline, uma coisa que eu queria perguntar para você também, já que a gente está falando de textos em redes sociais que é o tema quente do momento, que é inteligência artificial Ai, eu não e literatura. Eu sou queria saber se iniciada você... nesse tema. Não, ninguém entende sobre o assunto, mas eu tenho aproveitado a oportunidade aqui no UBEcast de conversar com vários autores para a gente tentar ir conversando juntos sobre o que está acontecendo, porque tem duas situações, pelo menos, né, que são colocadas imediatamente. Uma é a possibilidade da criação aliada a ferramentas de criação artificial, que também está muito vinculado a esse nosso mundo de redes sociais, fragmentado, enfim, né, de imediatismo, de consumo rápido, produção rápida também. Mas existe uma possibilidade agora de que, então, por exemplo, você tem um estilo, inclusive muito emulado por jovens autores, né? A gente vê isso acontecer. E que é possível que uma ferramenta de inteligência artificial saiba identificar e reproduzir. Da mesma forma que, né, os jovens autores... Assim, eu já vi sendo jurado de concurso de contos, sendo jurado de prêmio de romance. Eu já vi a Aline Sbeis por aí. Então, assim, existe a possibilidade de que uma ferramenta de inteligência artificial seja alimentada com seu conteúdo e produza. Sim. Então, eu queria saber se você já parou para pensar sobre isso, sobre o fato de que o seu próprio texto pode ser reproduzido de alguma maneira por outras pessoas ou por você mesma, se você quiser. Como você se sente em relação a isso? E a segunda etapa da pergunta, depois a gente volta aos poucos, mas a segunda etapa é sobre o mercado, a cadeia produtiva do mercado editorial, porque é uma indústria, né? Tem muitos profissionais envolvidos, então aqui com certeza na Companhia das Letras tem vários profissionais envolvidos. Na Record, que me publica, eu contei, são 14 para fazer Nossa, soluções. Uhum. Então, assim, né, desde de quem revisa até quem faz a capa, quem diagrama. Então, são várias pessoas, quem faz o texto de orelha, são várias pessoas envolvidas para a gente chegar nesse resultado final do livro. E já está acontecendo, mundo afora e no Brasil, várias dessas etapas têm sido já reduzidas ou concentradas numa pessoa só, ou uma pessoa que fazia um livro de cada vez, já vários, enfim. Então, assim, a gente pode enfrentar uma situação muito rápido de que vários profissionais vão perder os empregos, né? Então, se existe alguma forma que talvez seja ética para a gente tentar de alguma maneira, não sei, o que pode ser feito em relação a isso, né? Então, tanto no aspecto criativo, eu queria te perguntar, Sim. que envolve o uso tanto do seu trabalho, e no seu caso é um pouco diferente do que em relação... Tô falando de uma entrevistador falando de uma... A gente é amigo, não? E esse assunto eu sei que te pega pra caramba. Porque no seu caso, sobretudo, você é uma autora popular, né? Assim, as pessoas leem o seu livro, né? Então, e tem um estilo demarcado também, então, que é uma coisa bastante rara, inclusive. Então, isso, você provavelmente é um possível alvo imediato de uma situação dessas, né? Sim. Ou se você pensa que isso pode ser usado, de repente, de formas criativas também, né? Ai, Fê, é difícil, porque realmente eu não parei para pensar profundamente ainda nessas questões, apesar que eu acho que elas vão chegar e bater na nossa porta com força, já está acontecendo, né? Mas eu sou tão concentrada no meu processo e nas minhas pesquisas e acredito tanto nesse processo vivo, nesse culto ao processo, nesse movimento constante, que eu acho que nenhuma inteligência artificial consegue alcançar. E eu posso estar super ingênua aqui, mas eu sou uma artista super romântica, assim, com ideias que passam por lugares que não cabem tanto na nossa racionalidade.
Mas eu acho que uma conquista humana é o movimento, né? Então, um estilo ele não é feito de estagnação. Ele é feito de avanços e recuos que só uma pessoa pode ter. E ele nascendo do lugar que nasce, por mais que ele possa ser um eco que a máquina reproduz, ela nunca vai estar colocada no lugar de onde vem a fonte, né? Que sou eu. É a minha vida, o modo como eu vejo o mundo, o modo como eu sou atravessada pelo mundo. E o meu estilo em constante ressonância, ouvindo tudo isso e se transformando também. Então, por mais que tenham coisas nos meus livros que retornam, como eu disse, inclusive de procedimentos, há também expansão e mudança, né, e transformação que só eu consigo fazer. E como artista, isso me interessa, tanto para produzir quanto para ler. Eu não me interesso por um texto, então, que está usando recursos de inteligência artificial para ser construído, por mais que o resultado, tecnicamente, a gente possa olhar e dizer, nossa, tá pau a pau, às vezes fica até mais interessante, sei lá, mas me interessa mais o erro, a errância de um texto feito por uma pessoa em movimento. É o que eu consigo te responder. Eu não sei como é que eu vou lidar com isso no futuro. Eu não sou uma autora, eu sou super analógica, assim. Às vezes as pessoas acham que eu sou da internet, tal, porque eu tenho redes sociais, que eu tenho seguidores, mas eu não sou. Eu ando com os meus caderninhos, eu demoro um tempão para ir para o computador. Eu uso pouco as ferramentas que a gente já tem há muito tempo, que os escritores já dominam, cavalgam e constroem. Eu não sou essa pessoa. Agora, eu acho que com certeza a gente terá e tem artistas que estão aptos para construir a partir desse novo procedimento a sua arte. Eu acho que é possível fazer arte com isso. Eu acho que tem gente que está escutando isso, entendendo e transformando em algo pessoal. Assim, eu acho que a gente consegue dar a volta, mas a gente precisa olhar para isso criticamente e eticamente também, né? Porque não é só o nosso mercado que pode desaparecer. São quase todos, né? Então, todo mundo tá, não é uma coisa específica da escrita. Eu acho que tá todo mundo, o cinema, a medicina, a engenharia, sabe? Tudo assim pode se transformar e vai se transformar. Mas a gente também tá aqui, a gente também é uma super força e a gente não vai embora, entendeu? Todos os artistas que existem não vão dormir, porque agora a inteligência artificial chegou. A gente está vivo e lidando com isso, lutando, né, contra e com isso. Quais são as suas leituras do momento? No momento, eu estou lendo um livro que chama Linguagem e Silêncio, por meu interesse, porque o silêncio é uma das coisas que eu mais aprecio na literatura, curiosamente, e também para me ajudar a elaborar uma entrevista que eu vou fazer com o Ian Fosse, que acontece no final de novembro. O que é isso? É um clube do livro? É um clube do livro, é um clube que vai ler 3 livros do Fosse, são 3 editoras em parceria, a Companhia das Letras, a Fósforo e a Zaim. Então, o clube acho que já está acontecendo com mediadoras que vão cuidar desses 3 livros, e no final de novembro, dia 29, eu converso com o Fosse e o pessoal que participou dos encontros sobre os livros, sobre os 3 livros, sobre os procedimentos, sobre a vida dele. E ele é um dos autores, eu já te falei isso, que eu mais admiro. Eu coloco ele ali do ladinho de Clarice Lispector, sabe? Kafka, enfim. É muita emoção, assim, poder conversar com um ídolo, né? Um cara que faz uma coisa muito especial. E aí eu tô, além de ler os livros dele, tô correndo atrás de coisas para fomentar, né, a nossa discussão. Então esse livro é um deles. E também tô relendo Guimarães, porque Primeiras Histórias, porque eu tenho sentido que a literatura do Fosse e do Guimarães dialogam num lugar muito especial, assim, da oralidade, sabe? Cada um ao seu modo, no seu dialeto, né? Mas muito, assim, sabe? A Terceira Margem do Rio, por exemplo, e é a Alice. Então, tô nessa elaboração de estudo, numa leitura não tão solta, assim, pegando o livro que vem, mas escolhendo mesmo a partir desse compromisso que eu assumi no final de novembro. Aline, adorei nossa conversa. Eu Quero também. agradecer a sua presença aqui. Queria perguntar, nosso tempo já está quase estourando, queria perguntar se para encerrar você poderia ler um trecho de Uma Delicada Coleção de Ausências, publicado neste ano pela Companhia das Letras. E aqui o BEcast acontece às quintas. Na semana que vem, em geral, é nesse horário, às 2. Na semana que vem, com Estevão Azevedo, às 10 da manhã.
Quinta-feira, espero vocês. E escritores, associem-se em ube.org.br/associe. Obrigado, Aline. Eu que agradeço, Fê, foi um prazer. Obrigada pelo convite, pela conversa. Talvez ela possa ser, no futuro, o que chamam de pintora. Não de paredes, mas de coisas que ela vê ou imagina. Não leu em lugar nenhum, ninguém lhe disse, mas desenha a camisola como se fosse a única pessoa capaz de fazer isso. Há algo no tecido que Laura conhece, há algo que ela vislumbra e que só existe em estado duplo de segredo e revelação quando a menina desenha o que vê.